Shalom, queridos. Hoje, 21 de julho de 2025, um dia que aqui em Lauro de Freitas está deliciosamente chuvoso. Eu amo chuva e fico mais alegre quando está chovendo. Bem, para você que possa estar entrando aqui pela primeira vez, eu quero dizer que eu faço um provérbio, um pequeno provérbio do livro do capítulo do dia, olhando a data. Então, como há muitos anos eu medito em provérbios com a data do dia, né? O dia 21, eu leio provérbios 21. E aí eu escolho um versículo e vamos estudar juntos. Hoje eu estarei lendo capítulo 21, versículo 10, que diz assim: a alma do perverso deseja o mal. Olha que alma horrível. Ela deseja o mal. E nós diríamos, vamos fugir dessa pessoa. A alma do perverso deseja o mal. Nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Nem o vizinho. Pois é, quando a palavra do Senhor diz assim, nem o vizinho, é porque, como o vizinho mora pertinho, como o vizinho está nas proximidades, como o vizinho pode ser que mora até ao lado, como o vizinho compartilha o mesmo corredor, o mesmo elevador, as mesmas escadas. É uma pessoa que está bem próxima desse miserável, desse perverso. A Bíblia diz, pois olha, nem o vizinho que está próximo dele recebe dele compaixão. O que a Bíblia está nos falando ao dizer algo ruim do homem perverso? Ela está nos dizendo uma coisa muito boa, que tem a ver com morar próximo de pessoas, ter vizinhos. A Bíblia está dizendo assim, ó, vizinho é alguém que deve ter uma relação de ajuda, de socorro. Eu me lembro que minha mãe dizia que ela não gostava de pedir nada aos vizinhos. Ela era orgulhosinha. Mas é muito interessante. Outro dia minha mãe estava aqui e uma hora eu precisei estar no consultório atendendo, assim, seguidamente, acho que eram 3 pacientes. E a minha mãe, e não gosta do meu corredor, que ela disse que é escuro, que não gosta de escada, não gosta de elevador, ela ia se sentir desconfortável, então ela ia se sentir fragilizada. O que eu fiz? Pedi à minha vizinha Creuza, que nem mora tão pertinho. Creuza mora na outra torre, mas Creuza é alguém com quem eu partilhei a mesma igreja. Creuza veio muito aqui em casa, eu vou na casa dela. Então eu pedi e Creuza veio aqui na minha casa e ficou umas horas com minha mãe aqui no quarto. Mas houve um outro dia, outra vinda de minha mãe aqui, que aí eu precisei sair. E nesse dia, eu não sei porque eu não pedi a Creuza, mas aí eu bati na porta, que é quase contígua à do meu apartamento, a minha vizinha. E aí eu disse, vizinha, eu vou deixar a porta aqui não trancada, eu quero que de vez em quando você dê uma olhadinha na minha mãe. E foi tão interessante. Minha mãe disse que ela veio algumas vezes, teve vezes que minha mãe estava deitadinha. Mas aí, Elô pequenininha, eu já fiz um filmezinho com a Elô, eu dando uma boneca para Heloísa. Aí a mãe de Elô disse assim, olha, nesse período aí de tempo, Heloísa deitou para dormir. E quando ela acordou assim, ai, minha avó, e queria vir ver e tomar conta da avó dela aqui. Ou seja, vizinhos podem nos socorrer. Vizinhos podem nos ajudar e nós a estes vizinhos. A minha vizinha contígua aqui, ela teve um problema seríssimo com um vizinho que fazia coisas impróprias com o seu corpo diante dela. E ela um dia chegou aqui tremendo demais. Nesse dia eu ia ter um paciente para atender. Eu falei, olha, eu vou ter uma paciente agora. Assim que terminar, você volta aqui, que eu vou lhe ajudar.
E aí, por causa desse problema dela, nós fizemos 2 reuniões, uma com os vizinhos próximos e uma outra veio o síndico do prédio. Então, eu já fui ajudada por vizinhos, eu ajudo vizinhos também, pode ser ali Caleb, o Daniel, o Jeremias, os meus 3 passarinhos que bebem água e aparecem aqui na filmagem. Eles estão famosos, roubando a minha senha. Roubando a minha senha, não. Roubando o quê? Roubando a minha fama, digamos assim. Roubando a cena. Eu vou ler de novo, já que eu falei do benefício do vizinho. A alma do perverso deseja o mal. Nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Então, falando de como é mal o perverso, Deus está dizendo, nem mesmo o vizinho que pode ajudá-lo, nem mesmo esta pessoa recebe dele compaixão. E aí o Senhor, claro, está dizendo que vizinho é alguém para dedicarmos bons sentimentos, porque nós receberemos dele coisas boas e também darmos coisas boas para ele e certamente nós receberemos também coisas boas do nosso vizinho. Eu vou agora para o capítulo 27, nós leremos o versículo 10, eu li agora o 10 do capítulo 21, agora nós vamos também para o 10 do capítulo 27, mas eu lerei apenas a parte C, o que significa 27:10C, a última frase, o último enunciado do capítulo 27, versículo 10. E depois eu irei dentro do mesmo capítulo 27 para o versículo 14. Então vamos agora, umas páginas só. E eu disse outro dia, e vou dizer de novo, que é uma ajuda a como nós deveremos meditar na palavra. A palavra não vai falar de vizinho apenas uma vez. Então ela pulveriza o assunto. E quando a pulverização dela é de Gênesis a Apocalipse, aí é muito complexo, mas nós hoje, com a ajuda maravilhosa do Dr. Google, nós podemos achar com mais rapidez. Porque se a palavra do Senhor vai falar várias vezes daquele mesmo assunto, ela poderá falar facetas diferentes de um mesmo assunto. Então, nós agora andamos só umas casinhas, ó, da casa 21, passamos para a casa 27, no versículo 10, a parte C, que diz assim: mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Olha como é fácil de decorar. Mais vale o vizinho perto, aqui da minha proximidade. Moro aqui do meu lado, aqui tem vizinhos, ali tem vizinho, mais para frente, aí no mesmo andar, tem vizinho. Aí o Senhor diz, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Olha, a irmão, principalmente irmão de sangue, que é aquela pessoa que a gente briga, desbriga, e nós passamos a vida toda, mesmo que discordemos e briguemos, com a relação reestabelecida sempre. E é o nosso irmão de sangue que nós sempre recorremos, né? Eu sei que há muitas famílias que nós podemos dizer que tem exceção. Há irmãos que ficam de mal, né, por longos anos. Mas, no comum, é que irmãos briguemos e desbriguemos e nós tenhamos a liberdade, que seria uma carinha de pau, de pedir coisas ao irmão, porque nós fomos criados juntos e a gente perde um pouco daquele cerimonial de vergonha de ficar pedindo. Então a Bíblia diz, olha, é melhor o vizinho perto, esse vizinho que não tem o mesmo sangue, esta pessoa com a qual você não foi criada, esta pessoa que você pode ter ainda cerimônia, mas é melhor ela por perto, de que o seu irmão que está muito longe, né? Só o que reduziu, retirou os quilômetros de distância do vizinho é o WhatsApp. Mas no WhatsApp, o vizinho pode me dar um apoio emocional e espiritual. Mas se eu precisar, por exemplo, de um pedacinho de pão, de um coentro,
de qualquer coisa que nós precisamos. Outro dia eu estava querendo muito comer pipoca, não tinha pipoca. Lancei mão de Creuza, é só atravessar uma ruazinha aqui. Eu moro na torre, uma torre aqui, e a torre dela é bem em frente à minha. É só atravessar a rua e eu estou na casa de Creuza. Creuza também já veio me socorrer com o milho, e eu já socorrer com o milho também. Ou seja, o vizinho que está perto, ele tem na geografia, ele tem na temporalidade, ele tem na distância uma possibilidade muito maior de me dar ajuda, de me dar socorro, de me dar suporte, do que o meu irmão que mora mais longe, habitualmente mora mais longe. Eu moro na mesma rua que a minha irmã, mas ainda assim Creuza mora mais perto do que minha irmã. Então, o Senhor está nos dizendo que é melhor, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Ora, se esse vizinho, por estar perto, vai me socorrer, claro que eu devo tratar bem este vizinho. E se alguém pensar assim, mas eu vou tratar bem só para receber de volta, não necessariamente só para receber de volta. Porém, saliento que amor tem mão dupla. Até Deus, quando Ele dá, Ele quer receber. Então, a permuta no amor é uma via de mão dupla. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê volte como filho, fazendo com que o Filho unigênito deixe de ser unigênito, se transforme em filho primogênito, porque agora, quando ele ressuscita, ele traz bilhões de filhos. Gostaram como eu completei o entendimento do versículo? Porque João 3,23 diz que Jesus era o unigênito. Pois é, mas quando você vai lá abrir em Hebreus, que deve ser no capítulo 1, a palavra já diz que Jesus deixou de ser unigênito. Deve ser o capítulo 1, deixa eu ver se eu acho. Jesus deixou de ser isso. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler do 5. Pois a qual dos anjos o Pai disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? A nenhum anjo, só disse a Jesus. E outra vez, qual vez nós ouvimos o Deus Pai dizer, eu lhe serei pai e ele me será filho? Para anjo nós nunca ouvimos. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram, quer dizer, quando Jesus morre como unigênito, e Deus o reintroduz ele no planeta, redivivo de entre os mortos, agora ele sobe, saindo do inferno e da sepultura, ele não sobe mais como unigênito, ele sobe como primogênito. Deus sabidinho, ele deu o filho dele, único, para receber de volta bilhões de filhos. Ou seja, o que significa? Amor tem mão dupla. Não fique dando a alguém que só recebe e não lhe compartilha nada. Não, nós não somos melhores do que Deus. E Deus nos ensina. Eu dei o meu filho unigênito para ele voltar como primogênito. Porque quando ele volta como primogênito, ele traz junto dele bilhões e cada dia mais vai trazendo mais filhos aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor. Então, voltando ao assunto de vizinho. Nós ajudamos vizinhos e também deveremos ser ajudados por eles, é lógico. Nós amamos pessoas, doamos coisas a pessoas, conselhos e dinheiro ou companhia, o que for. Mas também nós deveremos estar receptivos a receber desta pessoa, destas pessoas, destes vizinhos. Por quê? Porque assim como nós demos para elas,
elas também deverão dar para nós. E nada de você pensar, não, 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 eu dei, mas não quero receber nada. Ah, o pai deu o filho querendo receber outros tantos filhos de volta. E olha que não deu um para receber um, não. Ele deu só um e recebeu bilhões. É óbvio que esse único que ele deu é muito, 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 muito importante, né? E agora tem o versículo 14, 21, 14, falando de vizinho, diz assim. Desculpe, eu errei. 27, 14, 27, 14, vizinhança ainda em voga. Aquela pessoa que bendiz ao seu vizinho, olha, diz coisa boa a ele, ou canta coisa boa para ele. Aquela pessoa que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição, lhe atribuem o que ele faz. Vou ler de novo. Aquela pessoa que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição, lhe atribuem o que faz. Olha, a pessoa está fazendo uma coisa boa. Ela está fazendo o quê? Bendizendo o vizinho. Mas a Bíblia diz, essa coisa boa vai ser tida, vai ser considerada, vai ser interpretada, vai ser recebida como uma maldição. E aí eu digo, eu amo a coerência da Bíblia. E claro, saiu da cabeça do Deus coerente, do Deus inteligente, do Deus onisciente que sabe todas as coisas. Por exemplo, Deus sabe que é bom para mim se o meu vizinho me bendiz. Deus sabe que é bom para o meu vizinho se eu o bendigo. Porém, Deus sensato também sabe que eu posso fazer isso de um modo inapropriado. E não adianta, aí eu lembro do meu mestre Subirá, não adianta eu fazer a coisa certa do modo errado. Não adianta eu fazer a coisa certa na hora errada. Então, quando a Bíblia diz assim, aquele que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição, lhe atribui o que ele faz. Olha, eu amo a coerência, né? Ame a coerência da Bíblia. Então, veja bem, o Deus que diz, lembrando que o seu vizinho que mora perto de você pode lhe dar ajuda e socorro muito mais do que o seu irmão que pode morar mais longe, obviamente você deve fazer coisas boas para ele, inclusive bendizê-lo. Mas aí Deus diz, agora vamos selecionar o modo, a hora em que você vai fazer isso. Porque se você bendiz o seu vizinho de manhã cedo, o que você está fazendo? Você está acordando ele na hora imprópria. Você pode estar fazendo essa bendição na hora, bendição ou bênção, na hora em que ele quer ficar no silêncio dele, está orando ou está conversando, sei lá, mas é de manhã cedo. A palavra do Senhor nos diz, se você de manhã cedo bendiz o seu vizinho em alta voz. Então nós vamos olhar o critério. É de manhã cedo e em alta voz. Pode ser então que a Bíblia esteja dizendo. Você até pode bendizê-lo de manhã cedo, porém baixinho. Porque se ele estiver acordando, aquilo não incomoda muito, porque quando nós acordamos de manhã cedo, eu não quero ouvir um barulhão no meu ouvido, não quero. E aí, irmãos, vamos pensar que nós evangélicos, às vezes temos hábitos que são insensatos, que são mal educados mesmo. Porque o que quero eu em alta voz, dizendo em alta voz algo para o meu vizinho? E eu vou tomar essa alta voz agora, vou ampliar ela para aquilo que habitualmente nós fazemos, nós evangélicos, botar som alto demais, que já está errado. Botar som alto demais está errado. Quanto mais de manhã cedo. É uma perturbação no juízo. Então, aquela música de adoração, de louvor, que o crente, eu não, porque eu não gosto de fazer som alto, que o crente está colocando na casa dele, alto, volume alto, achando que ele vai influenciar, que o vizinho vai ouvir algo sobre Deus, que o vizinho vai gostar, que o evangelho vai alcançar. Não vai alcançar coisa nenhuma. O que nós iremos alcançar é o coração cheio de antipatia do vizinho. A Bíblia diz que este som alto, tentando evangelizar, vai ser interpretado como maldição.
Irmãos, às vezes é em transporte coletivo, é no metrô, é onde há pessoas na proximidade. Pessoas põem som alto. E eu, já orientando alguém, eu me lembro que uma pessoa disse assim: Ivone, mas quando eles, eles são os ímpios, eles são os que não são crentes. Quando eles querem botar os trios elétricos deles alto, nós temos que aceitar. Eu digo, meu Deus, não entendeu nada do que é sensatez divina. Olha, a Bíblia diz assim: crente, se a sua justiça não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, que era um grupo religioso da época de Jesus, que não queria nada com Jesus, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, que eram justos, de maneira nenhuma você entrará no reino dos céus. Ou seja, eu preciso ser justo, e mais justo do que os justos que não conhecem a Jesus. Eu devo ser mais justa. Então não é assim. Se o ímpio está injustamente pondo um som alto e me incomodando, eu também devo exercer e posso exercer o direito, entre aspas, o direito de também pôr som alto. Não. Você não entendeu ainda que Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Irmãos, isso é a Bíblia. E como eu digo a vocês e disse anteriormente, a Bíblia, nós vamos como uma corrente aqui, não dá para ver não, mas a corrente que tem elos, você vai juntando os elos da Bíblia para você compor a doutrina bíblica. Então a Bíblia diz que você deve falar o evangelho, sim, fale muitas vezes, é verdade. Mas a Bíblia está dizendo, seja coerente. Não faça ruído na cabeça do seu vizinho de manhã cedo, não. Dizendo um versículo alto, botando um som alto, que nada a Bíblia diz. Esse negócio não vai chegar lá como bênção, vai chegar como maldição. E voltando à justiça, quem é ímpio e põe o som altíssimo, graças a Deus, no meu condomínio, isso não é comum. Aqui a gente tem um som mais alto, é quando o Bahia joga, que eles comemoram, inclusive, com palavrão. Se tem gol, agora eu já sei como é, se tem gol é palavrão e se perde é também com palavrão. Mas, habitualmente, os vizinhos não põem som alto. Mas eu sei que há lugares onde crentes põem som bem alto para que outros à distância ouçam. Não, irmãos. A Bíblia diz, seja mais justo do que o ímpio que não é justo, que não conhece as Escrituras. Então, é correto que o ímpio ponha o trio elétrico naquela altura ensurdecedora? Não é correto nem para os tímpanos dele. Ele está prejudicando os próprios tímpanos, ele está prejudicando os tímpanos de pessoas que moram no seu entorno. Bem, ele está na injustiça, ele está fazendo prejuízo. Mas a Bíblia diz, crente, você, nascido de novo, você não tem o direito. Que direito? Eu quero o direito que ele tenha. Mas que direito? Ele não tem direito. O outro não tem o direito, o ímpio, o que não conhece Jesus, de pôr sons ensurdecedores. Ele não tem direito. O que ele faz é abusar do direito legítimo do silêncio do outro. Quando alguém usa um som alto demais, inclusive ultrapassando os 90 decibéis, que a ciência otorrino diz que não prejudica os tímpanos, quando o som está mais elevado que essa altura, a pessoa dona do som, ela está na injustiça, ela está no prejuízo físico para ela e para os outros. Aí vem o crente julgando que o trio elétrico altíssimo é um direito do ímpio e o Filho de Deus quer pleitear aquilo que não é direito. Ele quer pleitear aquilo que não é direito como direito dele. Irmãos, é muito esquisito quando às vezes nós não queremos escutar o conselho todo do Senhor. Quando a Bíblia diz que eu devo cuidar do templo do Espírito Santo, eu não devo ouvir som mais alto do que eu deveria. Eu frequento uma igreja que às vezes o som está ensurdecedor. O que eu fiz? Eu tenho um protetor auricular. Eu já levo na minha bolsa protetor auricular. Dei para outra irmã que também se queixava da altura do som. E para que nós possamos
adaptar a minha saúde otorrino, né, dos meus tímpanos. Eu não quero ser prejudicada pela altura do som que os meus irmãos estão achando que é direito deles. Nem é direito, porque eles estão prejudicando os tímpanos que fazem parte do templo do Espírito Santo de Deus. São os otorrinos que dizem, são os engenheiros de som que dizem que a altura acima de 90 decibéis faz mal ao templo do Espírito Santo. Então, nada de som alto demais. Não há prazer nisso, a não ser o prazer similar ao que o drogadito sente. O drogadito sente um prazer imenso na cocaína. Pois é, tem esse tipo de desprazer chamado de prazer. Eu quero, juntando agora os 3 versículos para nós concluirmos, que Deus fala acerca de vizinhança. Eu li capítulo 20, o versículo foi o 10, quando o Senhor, 20, o que, Ivone, hoje são 21, capítulo 21, versículo 10, a alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão, nem aquela pessoa que vai socorrê-lo. Ou seja, no 21, 10, Deus está dizendo que vizinho é uma pessoa de quem nós deveremos receber ajuda, auxílio. E agora eu estou falando de receber. O vizinho é alguém de quem eu devo me permitir receber ajudas, solicitar ajuda para ele me ajudar. E, obviamente, essa pessoa também deve receber de mim alguma coisa boa, que aí fica o versa, veio vice e versa. E depois nós fomos para o capítulo 27, o versículo 10c, quando o Senhor diz: mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então, o nosso vizinho é alguém valioso, é alguém de quem nós precisamos lançar mão, precisar. O Senhor libera isso para nós. Aí o Senhor diz, ele é valioso, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Então, já que é assim, vamos tratar bem os nossos vizinhos também, porque eles, uma hora ou outra, vão nos socorrer. E o 27:14 diz aquilo que nós não deveremos fazer com o nosso vizinho. Não bendizer o nosso vizinho em alta voz e logo de manhã cedo. Para com isso, crente. Nada de ficar querendo pregar o evangelho de uma maneira que nós vamos despertar a antipatia das pessoas. Como eu estou ouvindo aqui que os meus minutos, eu terminei mais ou menos no 27, aí o Espírito Santo me lembrou Atos, no capítulo 7. Uma vez o apóstolo Paulo, estando, eu acho que é o 17, eu juro que eu acho ruim, juro não precisa isso tudo, quando eu não lembro antes algo que se encaixaria bem, mas o Senhor não me disse logo. Queridos, o Espírito Santo me lembrou desse versículo, eu quero dizer para vocês, agora que eu vi o título, agora diante do Senhor, foi que eu me lembrei do que aconteceu comigo. Na caravana, quando eu fui para Israel, quando Pedro Álvares Cabral veio aqui, isso é 1997, a minha caravana fez um percurso em vários países e nós fomos na Grécia. E quando chegou em Atenas, o líder da caravana, pastor René Terranova, hoje apóstolo René Terranova, do MIR, Ministério Internacional da Restauração. Eu trabalhei nesse ministério em 3 cidades, trabalhei em Natal, em Manaus e em Araruama, no Rio de Janeiro. E quando chegou lá em Atenas, nesse local, o apóstolo René disse, Ivone, é você que vai trazer a palavra. Ele me disse no dia anterior, irmãos, eu achei maravilhoso. Sabe o que eu fiz? Pois eu disse, Espírito Santo, eu quero ministrar o mesmo texto que o apóstolo Paulo ministrou lá em Atenas. E eu ministrei exatamente Atos 17. Aquela época não se tinha essa facilidade de celular, senão alguém tinha gravado, né?
Então, eu ministrei em Atenas, eu ministrei em Atos, capítulo 17, um local bem alto, fica próximo de uma construção tão maravilhosa, como é o nome dela, que tem várias colunas. Ai, Senhor, eu preciso melhorar a minha memória, com certeza. Se eu me lembrar até o final, eu digo. Bem, mas então o apóstolo Paulo ministrou Atos 17, a partir do 16, e diz que o apóstolo Paulo, quando chegou nesse local, ele percebeu que havia muita idolatria. E o que eu estou falando agora não tem a ver com vizinhança, tem a ver com a sensatez para quando nós queremos falar o evangelho para alguém. Então, o apóstolo Paulo viu que eles tinham muitos ídolos. Eu estou procurando um versículo específico. Ele diz assim: todos os de Atenas, ainda está descrevendo, eu vou ler do 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, que Paulo tinha ensinado, e o pessoal daí, o pessoal culto, não estava na perseguição, estava querendo ouvir um pouco mais deles. Tinha alguns que queriam atrapalhar, mas não era rigorosa a perseguição como em outros locais. Então, tomando consigo Partenum, obrigada Espírito Santo pela lembrança. Eu tenho uma foto no Partenum, eu vou ver se eu consigo, e se eu consigo depois eu coloco ela aí. Eu digo, ver se eu consigo achar onde ela está e saber se eu vou colocar direito na mensagem. Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, essa área externa, grande, diz: senhores atenienses, em tudo, e aí veja, a partir daí que nós queremos ver a sensatez, o bom senso de um crente diante da idolatria, diante do bozó, que a gente diz aqui na Bahia, do outro, do ímpio. Em tudo, vos vejo acentuosamente religiosos. Irmãos, isso é um elogio. Ele está elogiando. Por quê? O que tem de elogiável quando você vê uma quantidade enorme de ídolos que Deus abomina? O que tem de elogiável? Você percebe que essa pessoa é extremamente religiosa. Aí, com sensatez, você retira essa coisa preciosa do meio de uma coisa ruim. E o apóstolo Paulo faz isso. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Passando e observando os objetos do vosso culto. Olha que palavra cavalheira, que palavra educada. Ele não chegou dizendo essa porcaria desses ídolos, não. Ele disse, observando objetos do vosso culto. Que coisa linda, que coisa excepcionalmente inteligente e educada. Encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Irmãos, olha, então ele com o bom senso, com a falta de grossura, com o bom senso, com a falta de antipatia, com a educação, ao invés de ser grosseiro, ele atrai a atenção das pessoas com um coração sem estar resistente. Porque ele não chegou lá dizendo, você não sabe que não é para adorar essa coisa de pau, de barro. Não, ele não disse assim.
Nós vamos ter que dizer isso, porque essa é a verdade. Se a pessoa adora um pedaço de pau, ela está incorrendo numa ação de alta abominação para Deus Pai. Mas existe maneira de se dizer educadamente. E o apóstolo Paulo diz assim: eu percebo os objetos do vosso culto, encontrei também um altar. Então, dentre os diversos altares de vocês, tem um outro ao Deus desconhecido. Pois é esse aí que eu estou pregando. Então, nós estamos dizendo, nada de sermos antipáticos com o nosso vizinho, porque nós queremos forçar a barra de pregar o evangelho para ele. Não, não é assim não. Mas e se o meu vizinho, quando ele ouve o som dele, ele bota alto demais? Eu não tenho direito de, na hora que eu vou ouvir que o meu som é só de Bíblia, botar alto demais para ele também ouvir. Não, 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 não. Pois quando o meu vizinho põe o som alto demais, ele está praticando uma injustiça. Ele está errado. E aí o Senhor diz, imagine que você tem um vizinho que ele ouve o som dele numa altura agradável, ele pratica justiça. Aí o Senhor diz, se a vossa justiça, vocês que são evangélicos, se a vossa justiça não exceder em muito a dele que não é crente, você não entra no reino dos céus. Porque Deus diz, você me conhece, eu que sou o Deus justo, Jeová Tsidkenu. Nós falamos bem disso ontem, na ministração, que falamos ontem, né, dia 20, nós falamos de Deus justo, que deseja que os reis dominem com justiça, e Deus deseja que os seus filhos também ajam com justiça. Por quê? Porque todos os filhos de Deus, baseando-nos em Apocalipse 1:6, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, o rei tem que ser mais justo do que a nossa vizinhança, que não foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, não foi feita rei, rainha, nem sacerdote e sacerdotisa. Então, nós temos que ser trens. Lembrei, andar na linha. Por que temos que andar tanto na linha? Porque nós somos de família real. A propósito, queridos, eu ouvi estes dias algo que eu não estava sabendo, algo que já aconteceu, eu estava por fora, que depois que a rainha Elizabeth morreu, ela deixou um escrito acerca do seu neto que tinha abandonado a realeza, né? E eu já ouvi vários vídeos, eu gostava, eu admirava muito Katy, acho que é esse o nome dela, que é lindíssima, a esposa de William, porque ela se veste muito bem, ela tem elegância, ela tem polidez e ela é muito amável, ela é muito querida dentro do palácio. E aí eu ouvi muitas coisas sobre a rainha da Inglaterra e os seus súditos e os modos como devem se comportar. E um dia eles estavam num local, não me lembro se era um teatro, se era um estádio, e a rainha estava aqui, tinha pessoas ao seu lado, e à frente tinha mais gente aqui e mais gente aqui, mas a cadeira da frente estava vazia, porque é uma lei que na frente da rainha ninguém fica. E para nós que convivemos nessa nossa República Brasileira, onde muita gente não gosta de lei, nós logo dizemos, mas que absurdo, que absurdo, que absurdo, existem leis. E porque nós achamos coisas absurdas quando deveríamos admirar, porque em respeito à máxima autoridade da nação, como nós desrespeitamos isso, o que é que nós fazemos hoje na hora da oração? Nós não, nem me bote nesse pacote que eu não vou junto. Eu aprendi desde cedo, na igreja você não caminha durante a oração. Na igreja você não caminha na hora da leitura da Bíblia. Às vezes eu estou andando, uma pessoa, indo ao banheiro, estou andando, e uma pessoa começa a orar, eu paro, irmãos, eu paro ali. Porque eu aprendi que a gente precisa respeitar autoridades, horários de dignidade, sabe? Como é que tem irmãos que estão naquela hora, no ambiente onde eu estou, estão orando, falando com o Rei da Glória, e eu estou andando para lá e para cá? Não, a gente tem que parar. Então existem muitas coisas de solenidade que infelizmente vocês mais jovens
Vocês têm perdido muito esse tipo de ensino. Graças a Deus, porque eu aprendi mais para trás que vocês. Primeiro aprendi com minha mãe em casa, né, a respeitar os mais velhos. Depois aprendi com a atual, porque hoje o dom dela é apóstola Valnice, ensinou muito isso. Não se anda no santuário na hora da oração. Você para em respeito e vai orar também. O irmão Yun, Y-U-N, se você não conhece, compre e leia. Talvez tenha na internet até gratuito. O livro dele, que é O Homem que Veio do Céu. Este homem teve as pernas quebradas, me parece que 4 vezes. Leia o livro e veja com precisão. Porque ele era crente, ele pregava, prendiam ele na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é a China, meu pai do céu. É um país cujo comunismo impede que os crentes sejam crentes e cultuem o seu Deus. Oh Deus, como o irmão Yun mais obedecia a Deus que os homens, ele pregava evangelho, ele era preso e aprisionado, quebravam as pernas dele. Ele saía, se curava, pregava evangelho e voltava. Ele teve as pernas dele quebradas diversas vezes e colocavam ele em cubículos, irmãos. Esse é um homem que é descrito em Hebreus capítulo 11, diz: alguns dos quais este mundo não é digno. Este mundo não é digno do irmão Yun, que por amor a Cristo teve as suas pernas quebradas diversas vezes numa prisão absurdamente sofredora. E ele continuou pregando. Ele é digno de lá de cima. Então o irmão Yun veio aqui no Brasil e todos nós dizemos, né, para uma pessoa dessa que vive aprisionada, e disseram para ele, isso foi contado pelo pastor Luciano Subirá, que foram dizer para ele, assim, mais ou menos desse jeito: irmão, puxa vida, o irmão sofre tanto lá e tal, e não deve ser fácil, né, para vocês lá. E ele disse: irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou surpreso com vocês, porque vocês têm um inimigo pior do que o nosso. A gente assusta. Como? Nós vivemos na democracia, entre aspas, porque agora a nossa democracia estavam querendo transformá-la num governo ditatorial, mas não vai em nome de Jesus Cristo. Mas ele disse: vocês que vivem nessa liberdade toda, vocês abusam do evangelho. Ele disse: eu prefiro o meu inimigo de lá do que o de cá, porque o de cá vocês não percebem que eles são inimigos seus. Que inimigos são esses? Ele disse: essa liberdade tão grande faz com que vocês sejam tão frios. Ele disse que ele sentia vergonha quando nas igrejas em que ele visitou, ele assistia a esta cena indigna. Na hora da oração, vocês andam enquanto alguém está orando. Na hora da leitura da Bíblia, vocês caminham como se Deus não fosse nada. Irmãos, então, encerro aqui com essa boa recordação do irmão Yun, que sofreu muito por amor a Cristo. E ele nos disse que há sensatez em se pensar: eu estou diante de quem? É do Rei da Glória, então eu tenho comportamentos coerentes a desenvolver e a desempenhar. Quando eu estou também diante do meu vizinho, eu tenho comportamentos coerentes a desempenhar. Por exemplo, não devo botar um som alto logo de manhã cedo, não devo fazer isso que desagrada os tímpanos de qualquer pessoa. Então, vamos ser os melhores vizinhos, vamos deixar que os nossos vizinhos não crentes até digam: aí do lado mora um crente, mas nunca botar música alto demais. Que coisa boa! Eles estarão vendo que a nossa justiça excede a dos escribas e fariseus, excede a dos ímpios que nos circundeiam, porque muita gente, pode ser que no seu caso, na sua moradia, muita gente põe um som altíssimo, e quando você ouve o seu som, você ouve de modo que Deus disse: muito bem, meu filho, sua justiça está excedendo a dos vizinhos justos que não põem o som alto. Graça e paz. Até amanhã. Provérbios capítulo 22. Tchau. Graça e paz.